Tudo bem com vocês? Boa noite. Passaram bem no final de semana, da semana para lá, daquela semana para esta, né? Que começou, fatídica, tá? Então hoje nossa aula é uma aula prática experimental de cereais e leguminosas. Na verdade é a segunda aula, tá? Então essa segunda aula nós vamos começar fazendo, né, algumas preparações com cereais e leguminosas. Na semana passada nós preparamos uma aula onde vocês tiveram que analisar dois tipos, um tipo de cereal e um tipo de leguminosa. O primeiro cereal era o arroz, né? Diversos tipos de arroz, 3 tipos de arroz e 3 tipos de feijões, né? De leguminosas, ok? Aí nessa diferença, só para a gente rememorar um pouquinho, para que a gente avaliou, né? O que serviu de parâmetro para a gente avaliar? Nós fizemos 2 experimentos para que vocês pudessem verificar os métodos de cocção dessas leguminosas e cereais em diferentes parâmetros, né? O arroz foi com refogar e sem refogar, e a leguminosa com remolho a quente ou remolho a frio, certo? Foi isso? Sim. Ok? Alguns grupos não conseguiram terminar, né, as suas preparações, porque a gente teve uma certa complicação, que a gente vai falar depois um pouquinho disso, né? Mas eu acho que a gente conseguiu ainda assim, verificar as diferenças encontradas entre os diferentes métodos de cocção, certo? Tá? Então a gente pode verificar qual seria o melhor método de cocção para a gente poder aplicar nas leguminosas e cereais, para que a gente pudesse ter, né, diferentes resultados. E ao final vocês fizeram um relatório, espero que vocês me entreguem esse relatório com as justificativas, as conclusões que vocês tiraram, né, com esses diferentes métodos de cocção, apresentando diferentes, né, características físico-químicas, ok? Tá? Então hoje nossa aula prática experimental vai ser de cereais e leguminosas 2, com preparações. Então nós teremos, cada grupo utilizará uma leguminosa e um cereal, mas para a gente aplicar em diversos métodos de cocção, tá? E também em preparações diversas. Então nós temos sobremesa, nós temos saladas, nós temos caldos, né? E onde nós vamos verificar também as diferenças encontradas. Assim como vocês fizeram na última aula, nós vamos também aplicar remolho a quente, o remolho a quente, que a gente pôde verificar naquela última aula, que é a melhor forma da gente adiantar, né, uma cocção, da gente gelatinizar um amido, que está presente ou no cereal ou na leguminosa, né, abrandar as fibras e fazer com que ele seja absorvido pelo nosso organismo. Assim como a gente poder utilizar essas leguminosas e cereais em diversas preparações, ok? Tá? Então o primeiro grupo vai fazer arroz doce com calda de rapadura, tá? Salada de agrião de bico com atum. O grupo 2, salada de feijão branco com vinagrete. Canjiquinha de milho com calabresa. Calabresa, né? Eu tinha colocado lá costelinha, né? Isso, mas a costelinha ela demora bastante tempo para cozinhar. Eu só esqueci de tirar o nome, na verdade. Mas é calabresa porque já está pronta, tá? O grupo 3, salada de cevadinha com manga e gengibre. Caldinho de feijão à carioca. É a carioca, mas o feijão é preto. Por que é carioca, né? Porque imita uma feijoada. Só que a gente vai ter um caldinho de feijão, por isso que é carioca. Arroz, grupo 4, arroz vermelho com abobrinha, quibe assado de ervilha seca. Nessa quarta preparação, na última preparação do grupo 4, nós temos o trigo, né, que nós utilizamos no quibe, e a ervilha seca como leguminosa. Então nós temos cereais e leguminosas na mesma preparação, ok? Então, da mesma forma como vocês fizeram, algumas preparações vão ter, né, método de um remolho a quente para a gente agilizar esse processo de cocção. Alguns grupos acho que até trouxeram grão de bico em remolho, né, para facilitar a nossa aula, não tem problema. Se fizeram da forma correta, colocaram na água quente, abrandou um pouquinho a fibra, hidratou também, e a gente vai conseguir cozinhar e gelatinizar esse amido. Tá bom? E cozinhar muito mais rápido para proceder essa preparação. O que eu tenho de importante para falar para vocês hoje é com relação ao plano de ataque que nós conversamos na última aula. Lembra quando eu falei para vocês? Todo cozinheiro ele precisa se organizar, certo? Então eu preciso de um plano de ataque. O plano de ataque lembra muito guerra, lembra? Guerra lá, aqueles filmes de guerra, né? Então nós temos que atacar. A cozinha nada mais é do que uma brigada de cozinha. Então cada
pessoa dentro de um grupo, né? Nós temos 4 grupos aqui, mas dentro de uma cozinha nós temos outros grupos divididos em brigadas, que a gente vai estudar lá para frente em outras disciplinas. Mas para dar uma adiantada para vocês, que é importante que vocês já saibam isso hoje, porque já estão fazendo preparações, né? É que vocês tenham em mente que nós precisamos nos organizar dentro de uma cozinha. Então nós precisamos saber o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, o que nós vamos utilizar para fazer, né? E quanto tempo a gente demora para fazer essas coisas todas, tá? O que e como fazer? Na receita, onde que a gente vai descobrir isso? Olhando a receita. Para isso vocês precisam olhar essa receita para que vocês verifiquem, né, o que vai ser feito e como vai ser feito. E vocês organizem na cabeça de vocês quem vai fazer qual etapa. Então vocês são um grupo, né, são 4 grupos na verdade, onde vocês terão diversas tarefas divididas. Eu espero que vocês tenham dividido essas tarefas dentro dos grupos de vocês, que é muito importante que vocês saibam, decorem, entendam a receita. Não decorar no sentido de, nossa, eu vou fazer exatamente assim, porque às vezes acontece uma intercorrência e a gente tem que modificar. Isso é sacada de cozinheiro mesmo, tá? Mas nós temos técnicas, essas técnicas precisam ser aplicadas, tá? Então, saber o que vai fazer, saber como vai fazer, quem vai fazer o quê. Em que momento essa pessoa vai agir, né? Porque se nós temos uma receita onde nós temos leguminosas e cereais que demandam um tempo maior para fazer essa cocção, então a primeira coisa que eu preciso fazer, né? Eu preciso colocar de remolho aquilo que for de remolho. Eu preciso preparar os cortes. Lembra dos cortes? O que? O que eu vou fazer? Os cortes, a pesagem certinha, né? Nas quantidades corretas que a gente precisa. Lembra que eu falei para vocês, eu tenho 2 preparações, aqui é doce, né? Não vamos levar em consideração. Mas salada de feijão branco, canjiquinha de milho, salada de feijão vai cebola, vai tomate, vai salsinha, né? Tô dando um exemplo, né? Não é isso que vai, tá? Então vocês vão verificar as quantidades que vão de cada ingrediente e a mesma pessoa vai fazer esse corte. Rápido, gente. Né? Então vocês têm que ter agilidade, destreza, lógico que com segurança. A gente tem que ter segurança dentro da cozinha, tá? Só que vocês precisam ter destreza. E essa destreza é bastante necessária. E ela só é conseguida quando a gente sabe o que vai fazer, senão a gente se atrapalha, como vocês se atrapalharam na última aula, e acaba ficando mais difícil colocar isso tudo em prática, tá? Então só pra gente finalizar aqui, a gente poder começar realmente a aula, né? Plano de ataque compreende o que e como fazer. A gente vai olhar na receita. Exemplo, remolho. Eu preciso colocar alguma coisa em remolho? Remolhar quente, remolhar frio. O tempo que eu tenho que colocar isso de remolho, tá? Depois do remolho vem o que? Eu tenho que esfriar, eu tenho que cozinhar. Quanto tempo eu tenho que cozinhar? Eu tenho que cozinhar em panela de pressão, não é em panela de pressão, tá? Corte, né? Os cortes. Eu preciso proceder aos cortes. Mas não adianta vocês começarem pelo corte se vocês não separaram nada, se vocês não fizeram nada de remolho, porque depois eu vou ter os cortes lá e eu não tenho nem o meu feijão de remolho para eu dar uma seguida no processo, por exemplo, tá? Os métodos de cocção, a gente precisa se atentar aos métodos de cocção, né? É calor seco, é calor úmido, é quanto tempo que eu vou fazer essa cocção, tá? Outra coisa, quem vai fazer qual etapa? Quem vai fazer? Eu vou fazer o arroz, eu vou fazer o feijão, eu vou fazer os cortes, eu vou higienizar, tá? Então tudo isso tem um fluxo operacional para que a gente possa colocar em prática. Eu só vou ter noção disso a partir do momento que eu estude a minha receita e eu entenda toda a minha receita, cada etapa, tá? Então quem tiver afinidade, facilidade de fazer tal processo, coloca, né? Começa fazendo. Se coloca à disposição e começa fazendo. Quem não tiver, nas próximas aulas vai adquirindo, né, uma capacidade maior, vai se melhorando e vai trocando de funções, tá bom? Ninguém veio aqui só para picar cebola, né? Todo mundo tem que fazer uma parte de cada, em cada dia, né, diferente, tá? O que vocês vão utilizar? Importantíssimo isso. Vocês observarem esse carrinho de vocês aqui, né? Eu peço todos os utensílios, eu observo a receita e eu penso assim, poxa, eles vão ter que fazer um arroz doce, vai ter que fazer uma salada de grão de bico. Eu preciso do quê? Para que os meus alunos coloquem as preparações deles, né? Eu faço adianto a aula para vocês,
né? Peço, a gente não tem utensílio para as duas turmas todas, né? Mas a gente vai conseguindo se virar. Eu distribuí hoje para vocês nas bancadas de vocês, mas nas próximas aulas eu já tenho que saber, o meu grupo vai fazer arroz doce, salada de grão de bico. Eu posso pedir para o professor, lembra aquele prato verde, azul, aquela travessa, aquela tigela, aquela lâmina de vidro que a gente gosta de servir, tá? Um prato fundo, um prato raso, né? Dá para a senhora pedir, porque a gente gosta dele, acha que vai ficar legal na preparação, vocês podem fazer isso, fiquem à vontade, tá bom? Mas vocês precisam, primeira coisa, olhar o carrinho e saber o que vai precisar. Saber que vai precisar de um liquidificador, pegar o liquidificador e já levar para a bancada. Saber que precisa de faca, saber que precisa de tábua, saber que precisa de tudo isso. Então, como é que eu vou saber o que eu preciso, os utensílios que eu preciso? Olhando a minha receita. Se eu preciso lavar numa peneira, eu preciso de uma peneira. Se eu preciso cortar, eu preciso de tábua de corte, eu preciso de faca do chefe. E assim por diante, panela de pressão, é panela comum, a panela é pequena, a panela é grande. Eu já vou observando lá no meu armário tudo que eu preciso. Eu preciso para fazer um mise en place, eu preciso de potinhos pequenininhos. Quantos potinhos? Um para cebola, outro para o alho, outro para salsinha e assim por diante. Então vocês precisam começar a interagir entre vocês. Abrir o armário, olhar lá dentro do armário e verificar o que tem dentro dos armários, as quantidades, devolver inclusive na porta correta, tá? Tudo isso, tudo que vocês retiraram, vocês precisam retirar e devolver, tá? Limpos, secos e higienizados, ok? Então, utensílios, equipamentos, etc., onde vocês vão servir, porque o mais legal é a gente poder montar a nossa preparação, né? A gente poder fazer a nossa análise sensorial e a gente conseguir, ao final, falar, puxa, que legal, é um prêmio tudo aquilo que a gente fez, que ficou bonito, ficou gostoso, né? A gente conseguir fazer uma aula satisfatória. Tudo bem? Contrato feito entre nós a partir de hoje? Então tá, eu acho que a gente aprende com os erros, não é isso? Tá? Então vamos lá, fazer nossa aula.